Temos finalmente um anime anunciado, mais um novo anime de uma nova obra que tá vindo aí. Também um mangá novo estreando em Tox. E fora outros mangás aí que a gente tá aí na torcida sobre, quem sabe, um sucesso. Ou, em outros casos, até um mangá que possivelmente pode ser cancelado. Eu vou falar tudo isso no canal, deixa o like, se inscreve. E hello galera, me chamo Thiago. Nesse vídeo comentarei sobre a edição dupla 36 e 37 da Shonen Jump. Na capa tivemos grupo, né? Foi uma colaboração com respeito ao Pokémon. Então todos eles fizeram uma arte também especial de um Pokémon específico. Temos aí nas páginas principais, né, o mangá One Piece, e temos as páginas coloridas, o Madanoichi, o Kagurabachi e o One Shot. Ainda temos os mangás novatos, sendo Kaidegami, Echidna Bros e o mangá Ping Pong Parry. São novos ainda. Temos o Holy Dragon, que é mangá lançado somente no digital, e o mangá Hunter x Hunter, que tá em hiato ainda, sem previsão de volta. Nessa edição tivemos 14 mangás ranqueados. A última posição ficou sendo o Ort, o Tonomushibi no Ort, mangá que possivelmente será cancelado, tá com popularidade muito baixa. O volume 1 ainda não foi lançado, mas é possivelmente um mangá que não vai vender muito bem. Eu acredito que o mangá pode vender entre 3, no máximo, né, 3, quem sabe sonhar com 4 ou 5 mil, mas eu acredito que o mangá pode ser mais ou menos entre 3 aproximadamente. Vejamos se vai acontecer quando o volume 1 ser lançado também, né? Então estaremos aí de olho. Temos o mangá Delícia Samurai, que recebeu uma posição baixa nessa edição. Acredito sim que o mangá pode ser encerrado daqui a alguns meses. Não diria tão perto, né? Eu falo alguns meses, mas não falo que é daqui a 2 ou 3 meses. Eu acho que entre o final até o início do ano que vem. Eu acho que o mangá pode ser essa possibilidade. Vai depender também dos próximos desenvolvimentos sobre essa questão. Não foi falado nada sobre o encerramento. Eu comentei um pouco sobre isso na edição anterior, que eu falei sobre a Toque da Jump. Mas Delícia Samurai é um mangá que, ao meu ver, tem chance sim de se encerrar naturalmente, não por questão de cancelamento, daqui a um tempo aí. O No Exorcist ficou na posição 12. E é um mangá que eu acho que esses últimos acontecimentos, já falei sobre isso também, não tá me agradando tanto, né? O No Exorcist é um mangá que nunca foi algo tão grande, tão popular, mas eu acho que é um mangá que é meio que tapa buraco, vamos dizer assim, não é fácil tanto sucesso. O Kill Blue tá na posição 11, é um outro mangá que eu acredito que pode ser encerrado. Esses desenvolvimentos mais atuais estão mostrando, ao meu ver, parece, né, que realmente é um desenvolvimento final. E agora resta saber, será que é por cancelamento? Eu acredito que sim. Acho que o autor poderia desenvolver um pouco mais, mas a revista, quem sabe, tá pressionando o mangá ser encerrado. Porque a obra faz tempo que tá aí na questão de vendas, né? Não tá indo tão grande, a popularidade não é tão grande. Ele decaiu bastante com o tempo, né? Ele estreou até bem no primeiro volume. Foi só queda em cima de mais queda. E o volume atual, que se eu não me engano é o 10, ele vendeu próximo, nem chegou a 20 mil. Só mostrando então um número baixo que o mangá vem alcançado. Isso só agora tá sendo refletido na sua popularidade e na sua permanência também. Então eu acredito que o mangá pode ser um dos indicados a serem cancelados numa próxima leva. Vamos ver se vai realmente acontecer dessa forma, ou a revista vai deixar o autor planejar o final com um pouco mais de tempo, né? Se realmente for o final. Vejamos se vai acontecer dessa forma. A 10ª posição é o Witwatch, tá com anime de exibição ainda. Por enquanto é isso, né? Não teve tanto alteração em vendas. O anime já tá com mais de 15 episódios já, tá terminando já a segunda parte já, né? Então, atualmente não fez tanta alteração em questão de popularidade. Continua a mesma coisa, né? Eu também não esperava tanta coisa em mudança, mas não teve nem tanta alteração assim, né? O que, sinceramente, eu esperava pelo menos algo mínimo. Não grande, mas mínimo, que não aconteceu, ao meu ver. Temos Nice Prison na posição 9, que é um mangá que ainda recebe posições um pouquinho mais altas, mas eu não acredito na permanência do mangá. Logo pode ser cancelado também. Na posição 8, a Akane Banashi. Aqui eu preciso dar um destaque a mais. Normalmente eu não falo muito sobre a Akane Banashi, mas isso aqui é diferente, porque eu sempre falo, né, sobre a questão do anime de Akane Banashi. E sim, nessa semana foi enfim anunciado um anime. Eu acho que já estava planejado há um bom tempo já, né? Já tá bastante adiantado. Teve até um pequena prévia aí, né? Animado já, dubladores já anunciados. Então, o negócio já tá bem adiantado. Então, acredito que pro ano que vem já vai ter um anime aí certinho, bonitinho. Eu ainda não cheguei a ver se foi mostrado o estúdio, alguma coisa assim do tipo. Mas, pelo menos, finalmente tivemos um anúncio oficial do anime de Akane Banashi. Então, espero realmente que as coisas se desenvolvam um pouco mais, as coisas caminhem um pouco mais, quem sabe torcer por uma popularidade, mas é algo que eu já vi falado, né, questão de popularidade. Talvez as coisas não sejam tão grandes como algumas pessoas esperam, principalmente de mangás da Jump. Vamos ver se a Akane Banashi vai ser diferente, mas eu não tô tão confiante assim também. Logicamente, tudo pode acontecer, mas pelo menos uma notícia boa. Finalmente o anime de Akane Banashi vai estar saindo. Então vejamos como é que as coisas vão se desenvolver. Torço aí pelo sucesso, torço pela popularidade. Qualquer novidade a mais vou estar falando aqui no canal. Por isso é importante estar acompanhando aqui tudo e qualquer novidade. Akane Banashi, anime oficializado.
Temos a 7ª posição, o Roboco, um mangá que não faz tanta diferença em questão de popularidade, em permanência na revista. O mangá independente da posição, independente das vendas, o mangá por enquanto continua em publicação. As vendas dos últimos volumes deu uma decaída, mas nada tão preocupante, o mangá vai continuar em publicação, então continuaremos analisando cada detalhe desse mangá. A 6ª posição temos o estreante na Toque, é o Harukazu Mount, que tá com 8 capítulos já, né? O mangá já havia estreado algumas edições atrás e agora tá estreando em Toques, uma posição até boa, né? Nada que ainda seja algo para se comemorar, pelo menos em partes, né? Uma posição boa sempre é boa para se comemorar, mas a questão ainda não é o suficiente, né? Teremos que ver a sequência aí, né? Vamos ver se o mangá vai permanecer nessas posições altas. Até onde eu sei, Harukazu Mount, ele recebeu, né, uma recepção até interessante, nada tão grande, mas pelo menos foi bem elogiado. Vejamos se isso vai estar refletindo nas posições, se a revista vai estar mostrando isso em apoio em posições altas, ou pelo menos medianas. Eu não espero posições altas no ponto de top 3, top 4, mas se for pelo menos mediano no nível que tá aqui agora, eu acho que já é algo interessante que mostra que a Jump tá realmente interessada em manter o mangá. E caso isso aconteça, vai ser finalmente um mangá de esporte dando certo desde Haikyuu. Nada que sinceramente se compare, né? A popularidade de Haikyuu é algo surreal, bem acima da média. Mas temos outros mangás de esporte que logo também vão estar estreando na revista, em toques, né? O Equilibre Bros e o Ping Pong. Esses dois mangás são de esportes também. Semana que vem, o Kaidegami vai estar estreando na Toque. Estaremos analisando aqui. É bom, importante você deixar seu like e se inscrever para você não perder os conteúdos, né, e ativar as notificações, né. A 5ª posição é o Ao no Hako, com alguns desenvolvimentos que sinceramente esses últimos capítulos não me agradaram tanto, né. Vejamos o que a autora vai estar pensando com respeito a certas coisas que ela colocou na obra. Mas isso não é o ponto da história, né? Falar sobre a história em si, mas só sobre popularidade e essas questões assim. E falando sobre isso, Ao no Hako continua muito bom. Tanto que a capa, a revista só optou por colocar, porque como é uma colaboração com o Pokémon, não dava para colocar todo mundo, todos os protagonistas numa capa só. Logicamente, por isso que teve uma capa dupla, né? Teve a capa com os protagonistas principais, teve outras com outros de mangás mais secundários. Então, em destaque na revista tivemos 5 mangás, que é o One Piece, logicamente, que é o pilar absoluto, Sakamoto Days, Ao no Hako, Kagurabachi e o Madano Ichi. Ao no Hako acabou ficando como destaque, o que mostra que a revista está apostando alto. E é interessante ver Kagurabachi e Madano Ichi nesse nível também, o que mostra que a revista está interessada em fazer esses mangás serem novos sucessos dessa nova geração que está chegando. Então, Sakamoto Days e Ao no Hako são mangás que já vêm de uma geração que sinceramente já tá terminando, né? Eles estrearam lá por volta de 2019, 2020, 2021. Agora estão chegando numa fase onde logo os mangás podem estar se encerrando. Então Kagurabachi e Madano Ichi podem ser mangás que podem estar herdando aí esse posto aí mais alto. Mas vejamos se esses mangás que estão estreando agora, né, tem potencial para ser tanto sucesso, para ficar ao lado de Kagurabachi e Madano Ichi. Vejamos se teremos alguns mangás desse tipo. Mas Ao no Hako faz sucesso e vai continuar assim até o final, aparentemente. Na 4ª posição é o Shinobi Goto, que atualmente é um mangá meio de revista, né? Eu não colocaria na mesma situação de No Exorcist, no quesito de um mangá de tapa-buraco, mas é um mangá que aos poucos é mostrado um pouquinho de crescente, algo bem mínimo mesmo. Mas pelo menos uma posição alta é um sinal de que a revista está interessada em apostar no mangá. A 3ª posição é o Rimaten, que eu colocaria de certa forma na mesma situação, apesar de algumas semanas atrás eu não ter essa mesma opinião, mas eu coloco dessa mesma forma. Eu tenho algumas opiniões com respeito a Rimaten, mas isso não vem ao caso. Independente disso, o mangá continua fazendo uma certa popularidade e crescendo aos poucos também. A 2ª posição é o Kyoshi-kun. Também eu tenho minhas opiniões com respeito a Kyoshi-kun. Eu de início gostava bastante, elogiava bastante a obra, mas algumas coisas vêm me afastar um pouco da obra, né? A obra, apesar de ter esse gênero mais de Battle Shonen, mais clichêzão, né, de batalha, essas coisas, é uma obra que é do meu agrado, mas tá ficando meio saturado de certa forma. Vejamos como é que vai ficar o desenvolvimento de Kyoshi-kun. Pelo menos uma posição muito boa, que mostra também, assim como Shinobi Goto, assim como Rimaten, uma aposta e uma divulgação boa da revista, né? Sakamoto Days foi o mangá que ficou na 1ª posição nessa edição. Acho que faz sentido também, né? O mangá faz sucesso e logo vai estar se encerrando. Então estaremos de olho em qualquer novidade com respeito a Sakamoto Days. O mangá vai estar entrando aí na sua fase final. Então acredito que por fim do ano, até por início do ano que vem, a obra vai estar então fechando aí a sua história. Estaremos de olho em qualquer novidade. Mas para a próxima edição, a edição 38, lembrando, edição dupla,
Sempre depois de uma edição dupla temos uma semana de pausa. Então essa edição não vai sair na próxima semana. Eu vou fazer um vídeo especial aí sobre a Shonen Jump, né? Não vai ser o toque, mas eu vou falar um pouquinho sobre outras coisas também. Acompanhe o canal para você não perder. Mas teremos a capa da revista Wakane Banashi e as páginas coloridas para o Onohako e o No Exorcist, e também um capítulo especial de Koshikame. Mas isso vai ficar para a semana que vem. Acompanhe o canal e é isso. Até o próximo vídeo.